Então, a gente vai ver aqui os acertos da Nicole como dos looks dela, como é que ela se sai utilizando aí as cores a seu favor ou não. Aqui a gente consegue ver que a Nicole, ela muito bem, ela usa, a gente viu ali, ela usa muito bem o branco está presente na cartela dela, faz esse alto contraste aqui, como fica super bonito, o tom branco na Nicole. E esse alto contraste ela usa muito bem quando ela usa o- essas cores acromáticas, né, que seria o preto e o branco, fica super bem para ela. A gente continua observando o rosto dela, quer dizer que está bem presente nela, a gente não fica olhando para a roupa. Tem pessoas, quando a gente não tem essa característica de alto contraste, a gente não consegue usar o preto e branco, a gente vai olhar só para a roupa da pessoa, o nosso rosto desaparece. Não é o caso da Nicole, a gente ainda continua olhando para o rosto dela, e ela usa aí um tom do vermelho, desse magenta que ela colocou no sapato, o vermelho do batom. Veja como fica harmônico, como fica tudo muito bonito, seguindo as características da Nicole. Então, ela usa muito bem quando ela está dentro da beleza natural dela, quando ela joga essas cores, como ela consegue usar e ela fica mais bonita do que ela já é, né? Na verdade, ela só realça a beleza dela, na verdade, ela repete essas características nas cores que ela está usando. Veja aqui nessa imagem que ela está usando. O que tá de errado aqui nessa imagem aqui da Nicole? Bem, para começar, nessa imagem, a gente observa que o contraste já está errado. É um contraste médio para quase baixo. E as cores aqui não têm a saturação. Lembra que a saturação é algo super importante aqui na Nicole. Ela não tem essa saturação na roupa dela. Então, ela já está jogando com dimensões aí que acabam afetando nas cores naturais dela, acaba fazendo, drena ela fica mais velha até. E o tom do cabelo dela, não sei se ela tinha feito alguma alteração, tá parecendo que ela tinha deixado uns cabelos puxando com um tom platinado. Então, veja como acabou drenando, tirando. Quando ela platinou e foi para um claro, acabou tirando aquela característica, aquela saturação daquele preto, que acabava fazendo também o alto contraste. Mas a roupa não favorece o tom desse cabelo, deixou ela mais velha. E a roupa aqui acaba até fazendo com que ela pareça que ela é não, que ela é não tem, que ela não é magra, né? Ela acaba parecendo com um corpo um pouco diferente do que a gente costuma ver. Então, a gente já percebe que aqui tem um erro quando ela está utilizando aqui esse look. Veja que como ela joga, quando ela mantém aquele cabelo dela escuro, o cabelo preto, e esse casaco, que ela vai fazendo esse contraste, apesar de ser quase um médio contraste aí, mas veja como joga bem, ela repete, né, esse tom escuro no sapato, na blusa, aí ela vai jogando com cinza, e o casaco também tem um certo contraste, como fica harmônico, como fica bonito na Nicole, como a gente olha para ela, olha para o rosto primeiro, para depois olhar para a roupa, como ficou super bonito. No caso que ela está usando aí cores neutras. Já aqui, o que acontece nessa imagem aqui da Nicole? Ela está usando uma cor que tem uma saturação, tudo bem, que faz característica dela, mas aí tem esse dourado, esse muito amarelado, apesar de ela ter essa característica quente aí na pele, ela não reage assim tão bem para esse tipo de cor. Então perceba como também a maquiagem parece super carregada, parece que alguma coisa aí não combina com ela. Então usar cores muito quentes e saturados, um dourado, não é o que mais favorece a Nicole. Já quando ela joga aí o preto, ela está usando algum tom de dourado, mas em menor proporção, alguma cor aí um pouco quente desse marrom, dessas pedras. Veja como fica bonito, como fica harmônico, como traz vida para ela, como traz brilho, bem diferente dessa maquiagem aqui que ela também está usando para poder jogar com esse vestido, mas também não harmonizou. É outra coisa que não ficou bem aí para Nicole, e a gente consegue perceber algumas desses erros que se comete quando a gente não segue a nossa característica natural. Bem, depois a gente tem aí algumas que a gente conseguiu ver,
que esses dois looks aqui, eles realmente não favoreceram, enquanto que esses outros aqui ela usou muito bem, ela soube repetir o que ela tem de característica natural. Aqui, como a gente observa, lembra que a Nicole ela é uma pessoa que ela tem essa saturação. Então, veja como ela usar esse vermelho que tem brilho, que tem essa intensidade, tem essa profundidade, como ela fica bonita. A gente não olha para a roupa, a gente olha para ela, como ela consegue, né, na beleza natural dela, ela consegue brincar com essas cores. Ela é uma das pessoas que ela tem essa característica, ela consegue aí utilizar muito bem. Aqui já é um magenta, mas é aqueles magentas bem, não é todo mundo que consegue usar, como ela fica bonita nessa cor, que tem uma tonalidade mais fria, esse magenta, esse pink, que ela repete aí no batom, como ela fica bonita também, como a beleza dela realça, contrasta bem com esse tom de cabelo, tá lá na cartela dela, faz parte, essa é uma cor aí coringa para Nicole, ela consegue usar muito bem. Então, a gente consegue ver que ela tem essas características e essas combinações quando ela está usando aí com esse cabelo que ela tem bem escuro, essa saturação natural que ela também tem, mesmo tendo esse calor na pele, mas veja como essas cores. Aqui seria quase que um vermelho puro, né? Um vermelho puro com uma certa intensidade. Então, a gente nem consegue representar eles em tinta ou mesmo em papel, mas os tecidos, né, com esse brilho e como a gente continua aí olhando para o rosto dela, ela consegue usar muito bem essas cores. Vamos ver aqui um outro look, aqui ela está usando os amarelos, então veja como ela consegue aí também brincar com esses amarelos que tem, apesar de ser um claro, ou esse aqui ser um médio, mas tem essa saturação, como ela fica super bonita. Isso aqui já tem um pouco mais de profundidade, mas todos eles têm a saturação. Aqui ela mudou um pouquinho no tom de cabelo, mas quando ela usa esse cabelo natural dela, esse cabelo escuro, esse cabelo preto, como ela fica bonita usando qualquer um desses, ela consegue brincar aí com os amarelos também. Fica super bem para Nicole. Aqui a gente tem uma variação de tons de verde. A gente já observa também que ela consegue esse verde puxando para um verde limão, tem esse brilho e também são tons mais frios. Esse aqui é quase que um tom, lembra daquele, quase que um mar profundo, com um certo aquele um tom de teal, né, que a gente chama, mas todo esse outro aqui que ela está usando aqui embaixo, em que ela tem aí, quando ela usa a saturação junto com a cor, como fica bem, que tem essas cores aqui, são tons puxando para tons frios, apesar de ter essa mais profundidade, esse aqui é um tom médio, que ela já brinca um pouco com o contraste. Então, as cores aqui estão bem assertivas, e ela fica super bem quando ela segue as características naturais dela. Já aqui ela está usando um azulado chumbo, que também fica bem, está dentro da cartela dela, tem essa profundidade, é uma cor neutra, fica super bonito. E os violetas ela também consegue usar, veja como ela tem essa profundidade, também tem essa saturação. Ela lembra muito as cores que quem lembra da Elizabeth Taylor conseguia usar. E ela lembra muito essas características também. A Elizabeth Taylor, quando era jovem, ela conseguia usar também cores bem saturadas, bem, bem vivas, bastante cor. Tem características aí diferentes, mas ela também lembra muito aqui que esses tons a Elizabeth Taylor usava super bem. Fica super bem para ela aí o violeta com essa profundidade. Veja como ela consegue também utilizar aqui, é uma combinação que ficou super bem, que já passa uma certa elegância. Ela está usando, não estou com a cartela de cores aqui, essa coisa da cores análogas, cores vizinhas, né? Então, ela está usando ali o magenta com esse vermelho mais puro, e ela consegue usar, fazer. Quando usa as cores análogas, vai passar um pouco dessa elegância, essa sofisticação. Apesar de ser um tecido, ela gosta muito de usar, ela tem curvas, ela gosta muito de usar tecidos que marquem o corpo dela, então ela tem essa feminilidade também, bem aflorada, ela fica super bem com essas roupas que marcam.
e quando ela usa essas cores com bastante saturação, com bastante brilho, isso vai acabar salientando mais. Mas no caso dela, para ela fica super bem, porque está seguindo as características naturais da Nicole, que a gente percebe aqui.